Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tua Cura, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 19h30 no YouTube, pelo canal do Crown TV. Eu sou a Camila Fernandes, eu sou terapeuta, eu trabalho com a naturopatia holística e sou responsável pelo conteúdo do programa Tua Cura. Meu muito obrigada a você que já me acompanha, você que está por aqui hoje pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar o programa, todo mundo sabe já, quem me assiste, quem me acompanha, eu peço para quem ainda não se inscreveu no Crown TV, que se inscreva lá no canal, já ativa os sininhos das notificações do conteúdo dos programas do Crown TV. Também deixa aí o seu comentário, a sua participação, tanto agora aí no chat ao vivo, dá um oi, uma boa noite. Eu procuro sempre acompanhar e sempre interagir com quem está aí do outro lado. Ou para quem está vendo isso posteriormente também, deixa aí a sua consideração ou a sua dúvida, a sua sugestão. Tá? Estão todos muito convidados aí a compartilharem do programa aí comigo de uma maneira mais direta. E também vou pedir para que vocês compartilhem o conteúdo. Às vezes é importante para a gente, foi gostoso estar aqui no programa hoje. Compartilha com alguém, né? É uma maneira da gente conseguir ajudar quem a gente gosta, quem a gente se preocupa. Também deixo disponível no descritivo do programa, que fica fixado lá no YouTube, o meu WhatsApp, meu Instagram. Também convido a todo mundo que ainda não conhece o trabalho lá no Instagram, tá lá. E também quem não se sente à vontade para estar fazendo qualquer colocação por aqui, pode me trazer lá no WhatsApp também, fica muito bem convidado, né, a se movimentar por essas plataformas também. Então, gente, vamos lá. Programa passado eu falei um pouquinho sobre a questão da gente se perceber no nosso presente, mas em vários aspectos em relação às nossas relações, né? Coloquei ali para vocês o exemplo do baguá, maneira como ele é feito, como ele é disposto. Espero que para muitas pessoas que puderam pesquisar e tiveram interesse em se aprofundar, né, nessas relações, que tenham conseguido encontrar. Agradeço também as pessoas que me trouxeram as dúvidas. Como eu falei, eu acho que conseguir fazer o programa Tua Cura sempre é um desafio e é uma oportunidade que eu agradeço muito, porque é bom a gente conseguir falar, né, ter um canal de alcançar pessoas sobre aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita e querendo ou não, isso é a minha vida, né? O trabalho terapêutico, a maneira como eu me coloco nas minhas relações pessoais ou familiares, enfim. Né? Então é muito gostoso ter esse espaço e compartilhar isso com pessoas que estejam nesse caminhar, né? Nessa busca desse auto se conhecer para se entender mais e partir para uma jornada que se iniciou lá quando a gente nasceu ou antes disso, nessa busca de ser feliz, de acreditar que existe algo além. Então eu me movimento com amorosidade, eu me movimento com felicidade inerente àquilo que o mundo me dá, né? Que é o que eu falo aqui. A gente que trabalha muito, né, com pessoas e cuidando, a gente tem sempre essa preocupação de trazer para quem confia, né, no nosso trabalho, para quem se disponibiliza e tem uma referência do profissional, dessa separatividade do fora e do dentro. Né? O quanto é importante a gente ter essa noção, mas ao mesmo tempo entender que é uma questão separada até um certo ponto, né? Porque a nossa relação ela é interna e externa o tempo inteiro. Né? Então, por que a gente frisa muito isso? E por que eu gosto de trazer isso de vez em quando nos programas?
porque parece que, né, a gente tem que estar o tempo inteiro só dentro, só dentro, só dentro, e não é. Né? O estar dentro é para que você se busque, se conheça, se compreenda. Aí, quando você tem essa oportunidade, dessa clareza de visão, você modifica aquilo que você não gosta, mas que você reverencia como parte, né? Eu digo reverenciar porque ou a gente reverencia ou a gente nega. E a gente só dá corpo, ou a gente só modifica aquilo que a gente olha. Né? Então, por isso que também é muito importante, né, entender um pouco essa questão da referência, né, e do reverenciar. Né? Então, se eu reverencio, eu aceito, e a partir daí eu entro num trabalho desafiador, né, porque as mudanças, na maioria das vezes, e para pessoas, né, que não que são normais, mas que tem essa questão humana, né, muito sensibilizada. E quando eu digo questão humana, é que compreende os seus defeitos, os seus acertos, as suas derrotas, as suas tentativas, né? Então, para que realmente fique claro, né, que as mudanças, elas não são num patamar linear e tranquilo, né? A mudança, ela gera um movimento, e esse movimento desestabiliza, né? Todo movimento, a gente observa isso na natureza, né? Uma onda do mar, o mar tá flat, né? O mar tá uma lagoa, o mar ele tá tranquilo. Aí de repente vem uma série, né? E essas séries são as ondas que começam a entrar, então ela acaba com toda aquela passividade, né? E ela traz uma força, ela traz um movimento, né? E eu gosto sempre, gente, de usar essas expressões, essas comparações com a natureza, porque não adianta, é o caminho que eu escolhi dentro dessa busca do autoconhecer, e para mim realmente é uma referência de muita sabedoria, né? Quantas vezes, num exercício de contemplação, de um silêncio em observação, eu aprendo tanto e eu consigo dar corpo e resolver tanta coisa, sabe, que de uma maneira mental não estava sendo possível. Né? Então é muito interessante, porque assim como a onda ela tem a sua força, ela traz a insegurança, o será que eu dou conta, o medo, né? Mas o quanto isso permite com que a gente crie, né, uma oportunidade de trazer um olhar diferente. Se tudo está sempre da mesma maneira, se tudo está sempre na mesma pegada, fica difícil compor uma outra opinião ou uma outra ação. Né? Se eu venho sempre fazendo a mesma coisa e eu estou insatisfeito, você tem a escolha de parar de fazer isso sempre dessa mesma maneira e dar uma outra forma e um outro movimento a isso, porque aí é que também vem o grande lance do ser teimoso ou insistente, né? Que são duas coisas diferentes. Se eu estou sempre realizando o mesmo movimento e o resultado daquilo que eu faço não está satisfatório, e eu acabo olhando que a não satisfação que eu tenho é porque o outro ou a situação não entende o meu movimento, isso é uma questão que precisa ser verificada, né? Porque se o movimento é meu, o resultado também cabe a mim. E se você fica transferindo essa responsabilidade para a situação ou para o outro, significa que você não está olhando para aquilo que realmente você está fazendo. Né? Então, eu entendo quando as pessoas me trazem esses questionamentos, né? Já fiz assado, já fiz frito, mas o resultado é sempre o mesmo, porque fulano não entende, fulano não... Então, para de fazer, não faz mais nada. Né? Olha como é sábio também a gente entender que o movimento não é só ação, mas sim é você parar e deixar as coisas se manifestarem, ou seja, a partir do momento que eu paro, eu crio a oportunidade para que quem esteja comigo na situação ou no meu dia a dia
tenha uma ação, né? Tenha um movimento. Ou não fica ele me esperando para que eu resolva, para que eu faça, para que eu, né? E isso, gente, é realmente uma coisa que você só entende quando você pratica isso. E também eu acho muito interessante isso, porque as pessoas que têm muita disponibilidade, as pessoas que têm muito movimento, as pessoas que têm muita ação, por mais que elas reclamem, né, que, poxa, eu faço e ainda não está satisfeito, elas não conseguem ter essa perspicaz de parar e esperar. Por quê? Elas, né, que eu digo, essa parte nossa egóica, tem essa necessidade do fazer, do realizar, né? Tem essa questão. Então é muito difícil para quem é muito acelerado, para quem é muito disposto, criar espaços. E até muito interessante que algum tempo atrás eu estava num processo e eu tive, né, como eu falei, eu tenho alguns vasos de planta aqui em casa, no meu quintal, e eu me permito muito, em alguns dias da semana, ou um dia específico, a ficar, né, trocando terra, mexendo na planta, podando. Às vezes eu tenho bichos, né, pragas que estão na planta, então eu também dedico um tempo tirando, enfim. E como é engraçado o quanto eu aprendo essa questão de que tá tudo certo e a gente tem que saber esperar mesmo. E eu vou trazer para vocês aqui uma fala que isso nem estava, né, dentro daquilo que eu me programei para trabalhar aqui no dia de hoje. E eu acho importante porque pode dar uma percepção para você que está aí do outro lado de um outro ângulo, né? E quando eu falo numa outra percepção, é não usando isso aqui, mas usando os nossos outros sentidos, né? O olhar, o sentir, né? E quando eu digo olhar, é o contemplar, né? Foi uma planta que inclusive eu trouxe de Blumenau, essa planta. Na verdade não foi nem eu que trouxe, mas enfim. Ela está num vaso aqui na minha casa e ela é uma árvore. Ela é uma pata de vaca e realmente ela é uma árvore, né? Para quem conhece, ela está dentro de um vaso. Então, o crescimento dela é muito limitado. E eu não digo na altura, porque ela já passou, ela está no meu quintal, ela já passou a construção da minha casa, mesmo estando dentro de um vaso. Mas ela tem poucas folhas, ela tem poucos galhos. E essa é uma planta que não sei se porque ela está muito alta, né? Eu estou aqui a 1 quadra da praia, então tem muito vento, tem muita umidade. E querendo ou não, isso é um prato cheio para as pragas, né? Principalmente a conchonilha, que é uma praguinha que ela empesteia as plantas e ela acaba parasitando. Né? Então, o crescimento da planta, o dar flores, o dar folhas bonitas, é uma luta, é uma briga diária. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque você veja, né? É uma planta que ela está limitada, porque ela está dentro de um vaso. Foi uma muda que foi um presente, né? Então não foi uma muda comprada. E mesmo assim, ela se enxerga, né? Eu digo ela, a planta, como planta, e ela continua crescendo, ela continua dando as flores, dando as folhas. Ou seja, de todo o ambiente externo que ela foi colocada envolvida, chuva, sol, vento, umidade, maresia, ela consegue ser o que ela é. Né? E por que eu digo que é uma fala que pode dar um outro olhar para você que está aí do outro lado? Porque quantas vezes a gente deixa de fazer o que nos cabe ou de ser o que a gente realmente é e se enxerga porque a gente põe a culpa no ambiente externo,
entende? Na situação e nas pessoas. Então, às vezes, quando eu estou presa a algum problema que eu não consigo resolver, eu sempre trago, né, esse aprendizado que eu tive através desse vegetal, dessa árvore, que já tem o quê? Acho que vai para 3 anos que eu ganhei essa muda. E ela está lá, plantada no vaso e suportando todas as adversidades. E ela consegue ser o que ela consegue resolver aquilo que ela precisa para poder dar folhas, para ela poder dar as flores, que inclusive são flores brancas maravilhosas. Quando você chega perto, você consegue sentir o cheiro, né? E ela se limita ao quê? A um crescimento limitado, a uma nutrição limitada, querendo ou não, ela não está no solo, né? Então, eu acho muito interessante. E quando eu digo, né, para quem me assiste aí, que tem esse olhar do autoconhecimento, senão com certeza não estaria aqui, que realmente o externo, ele nunca é culpado da resposta que a gente recebe, é justamente sobre isso que eu tô falando, né? Tudo bem? Às vezes a nossa ação, quando a gente cria uma expectativa, às vezes a gente acaba não atingindo, né, as nossas expectativas que a gente criou. Mas se o movimento saiu, se você conseguiu concluir aquilo que você se comprometeu, né, o que você pode dizer sobre as suas expectativas? Realmente, será que a maneira que você as coloca, a cobrança que você se impõe, qual é o parâmetro para saber se realmente elas são certas, né? E também isso é um grande aprendizado sobre a gente não ter expectativas. E por que eu falo isso? Novamente, para quem está nesse caminho do autoconhecimento, quando você aprende que a expectativa, muitas vezes, ela acaba encerrando um processo. Ou seja, você não deu nem vazão ao que você se propôs, porque você já julgou, né? Você já criou a expectativa que aquilo de alguma maneira pode ser inatingível. E muitas vezes a gente deixa de se experienciar e ter coisas porque a gente não segue em frente com o planejado, né? Essa semana em estudo eu escutei que é muito engraçado como muitas pessoas racionalizam as coisas e aí elas não têm um movimento porque elas não têm um objetivo. E isso é muito claro para mim, né? Às vezes não é nem o que você quer fazer, não é o que importa, não é o chegar lá. E gente, isso é uma loucura para quem está aí do outro lado escutando e é uma pessoa extremamente racional, né? Como assim? Eu gasto energia, eu faço movimento porque eu quero alguma coisa. Mas às vezes não é sobre o querer, né? Ou sobre realizar algo. Porque se a gente parar para analisar, a nossa vida, ela é feita de movimentos. Então, quando eu crio uma expectativa ou quando eu deixo de fazer o movimento porque eu não sei o que eu quero, eu não estou vivendo, né? Eu estou estagnado. Então, quando eu escutei essa fala no meu estudo, de que às vezes o importante não é realizar algo concreto e que você sabe que você tem um escopo, que você tem um planejamento, né? E eu falo isso de boca cheia porque eu sou uma virginiana, né? E então esses processos racionais, para mim, eles são muito coerentes. Então, quando eu experiencio esse meu outro lado, né, de entender, de observar, de meditar, de sentir,
e aí me proporcionar um movimento, são resultados incríveis que eu alcanço, principalmente nesse senso mais profundo de me entender. E com isso, e assim, gente, é o que eu falei no outro programa mesmo, né? Quando a gente entende, quando a ficha cai, você entende um aspecto e você tem isso como realmente objetivo, né? Ou você se sensibiliza e é isso que você busca para sua vida, automaticamente o seu desejo, né? Eu digo, o universo ele realmente é mental, né? Então, o seu desejo de cada vez se descobrir mais para que realmente você tenha essa felicidade plena e genuína nos seus dias, a situação ela já vai te trazer uma outra resposta, né? E isso também é uma coisa que é muito perceptível para quem se estuda, para quem se proporciona, para quem se desafia. É que assim, eu tenho conhecimento. E eu tenho conhecimento do quê? Que eu sei que eu quero. Então, quando você faz isso, você está dizendo para o universo, né? Eu estou buscando. E aí vem a situação e aí você tem que lhe dar uma resposta, né? Você tem que ter um movimento. Por isso que, mais uma vez, eu repito, para quem está assistindo o programa, que está no caminho do autoconhecimento, não tem volta, né? Você se busca, você se proporciona, você se experiencia e você quer mais, né? E você se permite mais e mais, porque você vai se encontrando dentro do seu sentido. E hoje eu quis vir aqui para falar do programa Isso, né? Lembra que eu falei lá do Baguá no programa passado dos aspectos, né? Hoje era uma relação mais física com o seu corpo, né? Como você se sente, como que você lida, a satisfação não em relação à beleza, mas em relação de o meu corpo me sustenta, eu tenho dores. Isso diz muito sobre a maneira que você está encarando a sua rotina, né? Então, quando no programa passado a gente fala dos aspectos, das relações, das correlações, né? E hoje eu trago isso de uma maneira mais pessoal e individual, é o mesmo trabalho, só que numa outra relação, né? Ou seja, a minha satisfação com o meu corpo, o meu cansaço, ele é tolerável? As minhas limitações? E se não for, gente, e aí é o que é o grande pulo do gato, procurem a sua saúde, procurem o seu médico e procurem também começar a prestar atenção nessas partes que doem, né? Os pés, eles têm uma relação com a nossa raiz, com a nossa vida, com a nossa ancestralidade. Os pés é aquilo que nos dão o corpo, que nos sustenta, né? Toda essa questão de pernas e joelhos, elas nos dão a mobilidade, elas nos dão a flexibilidade. A gente vai para essa região um pouco mais central e peitoral, diz muito sobre a nossa capacidade das nossas emoções, né? O quanto eu consigo ser grato, o quanto eu consigo me permitir, né? O quanto eu estou disposto a me colocar em relação ao outro, né? A troca, né? O peito, né? Então, quando eu subo um pouco mais, eu tenho o que? A minha laringe, a minha garganta, a minha faringe. E o que eu tenho ali? A minha comunicação. E isso também diz muito sobre a nossa integridade, né? Eu sou íntegro com aquilo que eu coloco para fora, né? E quando eu falo ser íntegro com o que eu coloco para fora, eu não estou falando no que eu digo para o outro, porque é o que eu falo. Quando a gente fala, antes de vocês estarem aí ouvindo do outro lado, eu estou.
né? Os meus ouvidos, eles estão mais próximos do que os seus, né? Então, essa integridade é uma troca, né? Assim como eu tenho aqui para cima o nariz, que é através dele que eu respiro, é onde eu dou permissão para o que está fora entre e para o que está dentro saia, né? O respirar é o estar vivo. Eu falo muito isso durante os meus atendimentos, principalmente quando eu estou em trabalho corporal com o cliente, né? A sua relação, você se sente vivo, você presta atenção na sua respiração, né? Aqui para cima, a gente tem a nossa parte da visão, e não só a visão daquilo que está físico, mas a visão daquilo também que está num campo mais sutil, de sensações, né? O que eu enxergo, né? Como é que está a minha qualidade da visão, os meus olhos, a minha higienização dessa parte, isso é muito importante, né? E o alto da nossa cabeça, que são as nossas conexões, né? Aqui é o que, né? Essa parte, ela é uma parte que ela é extremamente importante, né? É o nosso alto, é o que está mais próximo ao divino, né? Então, também é tudo aquilo que eu absorvo, né? O nosso campo mental, o nosso corpo mental também está ali, né? A nossa relação com o nosso raciocínio, que é a capacidade que a gente tem em entender a nossa mente, né? Então, hoje eu quero trazer aqui para o programa, complementando um pouco sobre o aspecto da relação do Baguá, isso de uma maneira mais prática e muito íntima e individual, né? O quanto tá o seu prazer no se tocar em relação a é agradável encostar no meu joelho, né? Os meus tornozelos, eles doem. Eu tenho dificuldade em me curvar, né? Quando a gente se curva, a gente está no processo de servidão, também de agradecimento, ou seja, está muito relacionado com a questão de eu entendo que eu não sei tudo e que eu posso me colocar num caminho de aprendizado, né? Então, hoje o programa, gente, é muito sobre isso, sobre a sua percepção individual de você com você mesmo, mais do que aquilo que você queira transparecer para o outro, para as pessoas que convivem com você, né? Eu costumo dizer que a gente não dá ao outro aquilo que a gente não tem. E isso é uma fala muito verdadeira, que para mim é de muita sensibilidade, né? Então, se eu não consigo me amar, se eu sou tão intolerante comigo, se eu me cobro tanto, como que realmente é essa minha relação com o outro, né? Ou por que para o outro eu desculpo tão fácil, eu permito tanto e me restringo e me cobro demais, né? Então, hoje o programa foi sobre isso, sobre vocês terem um pouco mais essa intimidade mais física e entender um pouquinho esse estado complexo que é o se conhecer, o se permitir, o se tocar, né, de uma maneira muito individual e muito íntima. E hoje, para finalizar, eu vou deixar a minha sugestão de um álbum que inclusive ele tem falas que são bem compreensíveis na língua portuguesa. Não é um português bem brasileiro, mas ele é um autor, esse álbum é um álbum de músicas. Vocês podem encontrar aqui no YouTube. Pesquisem como Albo Jardim, no singular. O autor do álbum é o Rainer com R. Se escreve exatamente como eu estou falando, R-A-I-N-E-R. Se eu não me engano, ele é um álbum de 2006 ou 2007, e ele é um álbum que ele proporciona pra gente essa autoatenção, né? Inclusive é um álbum que eu costumo trabalhar muito nos meus atendimentos
e que traz todos esses aspectos, sabe, de uma maneira muito integrada, né? Traz essa visão do estar para dentro, mas de uma maneira muito amorosa, né? Eu costumo dizer que a música, ela é um processo de vibração muito potente, né? A música, ela muitas vezes cala de uma maneira muito efetiva a nossa razão, o nosso processo mental, e automaticamente as nossas emoções elas transbordam, né? Então eu deixo aqui para você que está me assistindo, que está me acompanhando até aqui, esse álbum. Então, repetindo, o nome do álbum é Jardim e o autor, né, das músicas é o Rainer. Ele tem outros trabalhos incríveis, mas eu acho que para fechar, né, o programa de hoje com todo esse aspecto mais físico, individual, dentro dessa busca desse caminhar, eu acho que ele é um álbum que ele é muito assertivo para quem deseja se oportunizar tudo que foi dito aqui no programa de hoje. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Eu realmente espero que tenha feito sentido e que cada vez mais seja possível você se sentir em paz e feliz dentro do seu dia a dia, tá bom? Então, meu muito obrigado. Ficamos todos nós com Deus e um beijo grande. Obrigada.